turista malaio sofreu um acidente no Parque Nacional Monte Rinjani, em 27 de junho, menos de uma semana após a morte de Juliana Marins. Outras informações novas surgem também nesse momento, como o fato de que a agência responsável por organizar a trilha feita pela publicitária brasileira estava proibida de operar no parque. Quem diria? Vamos contar essa história aqui com a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que estava descumprindo as regras e aparentemente continua descumprindo as regras e continua gerando acidentes. Pois é, Sophie. No momento em que a Juliana sofreu o acidente, a agência ela não poderia participar, continuar com aquelas trilhas, porque ela estava impedida de operar no parque. Esse é um primeiro ponto. E outra questão é que o Parque Nacional do Monte Rijane, ele tem trilhas interrompidas quando alguém está ali sendo socorrido, mas ele continua com as operações normais, né? Sem nenhum impedimento, sem nenhum impeditivo ali, ainda que tenha acontecido uma morte recentemente, que todos os especialistas apontem que falta perícia do parque, que falta grupos especializados, que tem muito descaso e outras questões ali ao longo da trilha. O Fantástico, nesse final de semana, fez uma matéria imensa, inclusive conversando com os pais da Juliana Marins. O pai dela, inclusive, conversou com o guia, e o que o guia falou foi que ele deixou a Juliana para trás por poucos minutos. Ele foi fumar. Sofia, a gente estava até conversando sobre isso, né, aqui em alguns cortes. Como ela ficou para trás? A Juliana teria dito que estava cansada, ele deixou ela para descansar e ele foi fumar, gente. Ele saiu ali 10 minutos de distância dela para fumar e voltou mais ou menos 30 minutos depois e o acidente já tinha acontecido. A pessoa simplesmente deixou a jovem ali para fumar. Então, assim, é surreal, já tem várias questões aí em relação ao que, que aconteceu com a Juliana. Eu vou te pedir para trazer a matéria falando desse outro turista que também sofreu um acidente, teve ferimentos ferimentos superficiais, mas conseguiu ser resgatado com vida. Por favor, Sofia. Um turista da Malásia sofreu um acidente no mesmo parque em que a brasileira Juliana Marins morreu. Ele estava fazendo uma trilha para o lago Sagaranak, que fica na cratera do vulcão. Quem tem informações sobre esse incidente é o repórter Kleber Rodrigues, ao vivo do Rio de Janeiro. A Adriana Deluca também está na tela com a gente. Daqui a pouco ela chega com informações de São Paulo. Oi, Kleber, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Pedro. Boa tarde para você também. Bom sábado para quem acompanha a gente. O Parque do Monte Rijane publicou, portanto, que mais um turista se acidentou durante uma trilha, só que dessa vez com ferimentos leves. Esse turista da Malásia, a gente tem um post feito pelo Parque do Monte Rijane, dizendo que esse acidente aconteceu ontem. Uma equipe foi montada para resgatar o turista da Malásia. 8 pessoas formavam essa equipe. Aí hoje, por volta das 8h30 da manhã, esse turista já estava sendo examinado e, de acordo com a nota, passa bem. O parque também informou que reabriu a trilha até o pique do vulcão Rinjani, esse ponto onde a Juliana Marins, infelizmente, acabou caindo e faleceu. Falando sobre esse caso também, a Prefeitura de Niterói vai custear o translado do corpo da Juliana aqui para o Brasil. A família confirmou essa informação e hoje pela manhã também a CNN confirmou que a Prefeitura de Niterói já depositou R$ 55 mil na conta da família para fazer esse translado. Não há. Pois é, Sophie. A matéria foi de manhã, já tem as informações, o jornalista vai dizer que não há ainda informação de quando o corpo seria trazido no Brasil. Na verdade, já há sim, o corpo foi divulgado pela Agência Brasil, que o corpo vai ser transferido, foi transferido hoje, então deve chegar no Brasil. A irmã da Juliana já informou também que a família vai solicitar uma nova autópsia para confirmar se, de fato, a causa da morte foi por hemorragia e ela teria morrido aí cerca de 20, 30 minutos após o acidente, a primeira queda.
que é algo também, uma versão que é contestada pela família, a gente já falou sobre isso, porque apesar da autópsia dizer, né, afirmar que o traumatismo na região torácica causou a queda, causou, perdão, a morte em poucos minutos, Juliana foi vista com vida ainda horas depois que aconteceu o acidente. Então, a causa da morte da Juliana não foi o acidente, foi a negligência. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir só para colocar a matéria do UOL para a gente ver essa informação, que é uma informação que me chocou muito, o fato da agência não poder operar no parque durante. Juliana sofreu o acidente, mas se a Juliana não tivesse sofrido o acidente, essa agência estaria operando tranquilamente no parque. Então, esse parque não tem nenhum controle das pessoas que sobem ali o Monte Ranjani, que fazem a trilha ali. Então, isso é extremamente perigoso. A lista em aplicativo oficial no Parque Nacional do Monte Rinjani, eu falei Rinjani, indica que a empresa estava banida. E um organizador de turismo local que preferiu não se identificar explicou ao UOL que não sabe como a agência identificada como Bais Rinjani ainda consegue operar, já que está incluída no que eles chamam de lista negra, bem entre aspas, que a gente não utiliza mais esse termo, né? A gente já entendeu aqui no Brasil que é um termo racista. E isso que nos preocupa, foi o que a fonte do UOL disse, que é o seguinte: essa empresa ela já tem um histórico de reclamações que faz com que ela não deveria estar operando. O Gui afirmou que a empresa é comprovadamente problemática. A problemática é um eufemismo, né, porque a gente viu. Como é possível, e entre aspas o que a pessoa fala, como é possível que ainda tenha permissão de levar pessoas a um local mesmo sendo incluída em uma lista de banidos. Se nenhuma ação for tomada, um incidente como este poderá se repetir. Da próxima vez, as vítimas poderão ser nossos próprios amigos e familiares. Eu acho que, assim, ainda tem um outro ponto. Independente da vítima, é vítima, tá? Dito isso, a gente tem as informações que a Juliana comprou o bilhete da trilha por meio de uma intermediária, a Riante Tour, que aí a reportagem da UOL tentou contato com essa empresa e confirmou ter vendido o ticket para a brasileira. Além disso, disse que é responsável pela venda de pacotes de escalada, mas que a gestão efetiva da atividade é realizada por operadoras locais da Indonésia, como essa empresa, que é a empresa que foi banida. A Riante Tour, que é uma parceira da operadora Braz, segundo a afirmação da própria empresa, e não deveria ser, mais uma vez, porque a Braz está banida. Dito isso, né, também deve haver uma investigação em relação ao que aconteceu, até porque, como eu já falei, né, a matéria do Fantástico ontem, que conversou com os pais da Juliana, traz outras questões. Uma das questões, por exemplo, é o fato da primeira pessoa que o guia chamou, que avisou que teria acontecido o acidente, chamaram uma equipe de resgate, mas não uma equipe de resgate profissional, Sofia. E aí os próprios guias tentaram resgatar a Juliana, tem várias imagens da primeira tentativa de resgate, com cordas, de forma que era totalmente impreciso a possibilidade de conseguir tirar a Juliana daquele local, sobretudo se ela já tinha o trauma na perna, ela teve múltiplas fraturas, então se ela já estivesse com a fratura na perna, já estivesse com o sangramento no tórax, então era muito difícil que aquele resgate tivesse dado certo. Dito isso, eu vou te pedir para trazer uma outra matéria, uma outra entrevista com um sobrevivente também que caiu no Monte Rinjani, para a gente ouvir como ele fala de como foi o seu resgate, que também é muito assustador. E olha que ele chega a falar assim, eu adoro adrenalina, mas conta que ele tinha ali certeza que podia ter acontecido algo muito pior. Por favor, Sofia. Para frente, 2 para trás, você afunda no solo. Então é um terreno bem desafiador. Tudo estava bem, tudo corria tranquilo. E então meu tênis enche de pedrinhas. Fica bem desconfortável. Então eu decido tirar o tênis e para fazer isso, eu tiro a minha luva para facilitar. O vento leva a minha luva, eu meio que agacho para pegá-la, e é aí que o chão desmorona completamente embaixo de mim. Porque é um tipo diferente de terreno, sabe? Eu entrei direto no modo emergência. De repente foi BUM! Eu ganhava velocidade, a adrenalina subia, e logo eu percebi que eu podia morrer em pouco tempo. Não era uma queda vertical, sabe? Era inclinado.
Então eu, obviamente, tentava enfiar as minhas unhas e as minhas mãos para desacelerar a descida. Me joguei em direção a uma rocha grande como um bloco. Isso desacelerou a minha queda, mas eu ainda estava em grande perigo, porque você continua deslizando e escorregando. Eu subi a montanha com uma garota francesa que estava no nosso grupo e nós estávamos descendo. Quando eu bati no bloco de pedra, eu gritei com toda a força para ela, tipo, consegue ajuda, vai, vai! Aí ela desceu até o acampamento base para avisar que algo sério estava acontecendo. Eu rezava para Deus para sair vivo dessa, ou pelo menos só com os ossos quebrados e intacto. Um braço quebrado, uma perna quebrada, ou todos os meus ossos quebrados. Eu teria aceitado isso. Se eu tivesse que fazer um pacto com o diabo, eu diria: quebre todos os meus ossos e me tire dessa vivo. Antes da equipe de resgate oficial chegar, um grupo de guias tentou improvisar uma corda com as roupas deles. Eles jogaram para mim e eu Oi? segurei nisso. Eles falavam, faz isso, faz aquilo. No estado que eu estava, eu não conseguia tomar decisões direito. Eu só queria sair dali. Então eu segurei naquilo, coloquei um pouco de pressão e o negócio estourou. Então, se eu tivesse saído daquele bloco de pedra que estava me segurando, se eu tivesse me movimentado um pouco mais, eu já era. Eu fui salvo 2 vezes. Eu quase morri 2 vezes. O irlandês conta que, segundo o relato dos próprios socorristas, eles estavam nas proximidades para remover o corpo de uma vítima de um outro acidente, o que teria contribuído para que ele fosse resgatado em um tempo mais curto. Tinha um corpo no mesmo parque quando eu caí, que estavam resgatando ao mesmo tempo. A emoção que predomina é de alívio absoluto. E sabe, de gratidão, mas bastante energizado. Sabe, eu amo adrenalina, amo esportes de adrenalina, mas essa foi por um triz. Essas situações realmente me fazem apreciar a vida, entende? É isso, Sophie. Meu Deus, que história! Sabe? Os caras tentaram fazer um negócio com a Corda com a roupa pra roupa. puxar. Meu Deus do céu. Exatamente. No caso da Juliana, por exemplo, eles tinham uma corda curta, o que teria feito, né, colocado na cintura ali, tentado descer, fazendo o processo ali, sem, por exemplo, pinçar, né, nas rochas, então, assim, sem estabilidade nenhuma, não conseguiram alcançar. A Juliana ainda, mais uma vez, se conseguissem alcançar, era possível que ela não conseguisse subir, porque ela tinha fraturas. Então, assim, é perigoso, é tudo sem perícia, é tudo sem cuidado. Vale lembrar que, de acordo com informações oficiais do parque, foram 8 mortes e mais de 180 acidentes registrados nos últimos 5 anos, de 2020 para cá. Esses são os dados, né, de acordo com o parque, mas a gente está até questionando, será que os dados não são maiores, né, não tiveram mais acidentes, de acordo com o que as pessoas vêm falando sobre o parque? Concordo com todo mundo que falou aqui no chat, esse parque deveria estar fechado, realmente deveria estar, mas ele não está, infelizmente. A gente percebe que, aparentemente, qualquer pessoa consegue subir, então é perigoso. Tem algumas questões que a gente, né, vai deixar para o governo da Indonésia resolver. A gente já falou aqui também as questões diplomáticas em relação a isso. Mas, Sofia, vale lembrar uma coisa, você acredita que ainda tem gente brincando com a morte da Juliana Marins? Vamos mostrar? Acredito. Não me surpreende nem um pouco. Pois é, vamos mostrar o que essa pessoa falou, e aí é o Digão do Raimundos, e eu pergunto realmente, eu perguntei isso quando o Lúcio mandou essa matéria no grupo, não sei se você viu, eu pergunto isso para o Lúcio, né? Gente, como o Raimundos envelheceu mal, porque olha o que a pessoa faz, um músico que é do Raimundos, uma banda que, né, fazia várias problematizações na década dos anos 90, né? O cidadão, ele fez uma publicação, vou te pedir para descer um pouquinho para mostrar, Sophie, que viralizou a foto da mochila da Juliana com a postagem, né, com ele não, que foi utilizado muito durante a eleição de 2018. E aí o Digão, ele vai lá, publica, né, a mochila da Juliana e diz assim, ele sim, né, e diz ainda, e faz uma crítica ainda ao Lula neste momento, que é uma crítica que não cabe, né, que que o Lula não estaria nem aí para a Juliana. O Lula vai lembrar que... Você tem certeza que está nessa matéria, Dai? Porque eu não estou achando a foto.
Eu acho que é o que não está abrindo, Sophie, que acho que a imagem que não está abrindo para você, para mim ela abriu aqui, mas a gente pode mostrar outra. E a publicação, né, o que ele fala é exatamente o seguinte, entre aspas, quando o mundo dá a volta, não adianta chorar e fingir surpresa. Ele sim mandou o foda-se para você. Foi o que ele escreveu, dizendo, né, que quem mandou esse foda-se teria sido o Lula para a Juliana. Nessa matéria que a gente mostra aqui, tem. O Digão até comenta outras coisas, mas Sophie não está mostrando. Deixa eu te mandar um link que a gente mostra a mochila da Juliana, que ele fez a Eu publicação. consegui aqui pegar do nosso nessa. grupo. Conseguiu? Pronto, totalmente essa publicação. Ele pega lá a mochila dela, que viralizou pelo Não, e faz isso. E vale lembrar que o Lula revogou o decreto que fazia com que o Itamaraty não pudesse, porque é uma questão legal, investir dinheiro para trazer, para repatriar o corpo da Juliana. O Lula revogou, então o Itamaraty fez esse processo, né, iria fazer esse processo pronto, mas não fez porque a própria prefeitura de Niterói resolveu arcar com os custos e já confirmou que arcou com o valor de R$55 mil. Seria um pouco mais burocrático para o Itamaraty fazer isso, mas não seria uma virada de costas aí do governo para com Juliana. Para lembrar que a responsabilidade do que aconteceu com a Juliana ainda é do governo da Indonésia, ainda é descaso do país, né, da Indonésia para com a brasileira. Mas é isso, infelizmente, a gente tem gente com visibilidade, como o Digão, fazendo esse tipo de comentário, sendo que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, Sofia, inclusive com alguém, né, com o próprio Digão, se por algum acaso levantasse o bumbum do sofá e fosse fazer uma trilha, coisa que aparentemente ele não está fazendo muita coisa, não. Não me surpreende nem um pouco, vindo da pessoa que veio. Mas vou focar, em vez disso, vou focar na questão do parque. Porque, cara, esse parque aí, ele. Não sei se ele deveria estar aberto, vamos colocar assim. Realmente é necessário um controle maior. E é nessas horas que a gente vê o que é que o pessoal do sem não, tem regulação demais. Não, veja bem, o Estado só atrapalha. Gente, a gente tá vendo aí o que é o ancapistão. O ancapistão é isso aí. Não tem regulação nenhuma, cada um faz o que bem entender, os caras. Tá tudo bem, né? Tudo bem, a cachorrinha latiu aqui, Sofia, tudo bem. Cada um faz o que bem entender, sem regulação nenhuma, sem nenhum tipo de intervenção estatal, e o resultado é esse aí. Acidente atrás de acidente atrás de acidente. E você pode ver que sempre tá acontecendo alguma coisa. Não deu uma semana que morreu a Juliana, já teve outro acidente. O cara lá quase morreu e só foi salvo porque estavam lá tirando outro corpo. Tipo, é esse o resultado. Agora, nem adianta tentar olhar para a direita e dizer, tá vendo o que acontece quando quando você faz o que pede, o que vocês pedem? Porque eles vão dizer, se for para morrer de petista, então que morra mesmo. Exatamente. Enfim, é isso. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia, esperando que o mundo tenha mais humanidade. Ou não. Ou vai ficar ou um mundo sem humanidade nenhuma, talvez seja melhor. Tchau, gente.